Em um bosque bastante movimentado, bem na beira de um bairro tranquilo, vivia uma tartaruga chamada Don McPond. À primeira vista, ele parecia uma tartaruga como qualquer outra, meio arredondado, um tanto esverdeado e, claro, bastante lento. Mas as aparências costumam enganar. Ele até podia se mover na mesma velocidade que seus parentes, mas o seu cérebro, a sua mente, trabalhava a 1000 por hora. O cérebro de Don capturava detalhes e fatos da mesma maneira que uma teia de aranha captura insetos. Ele podia ouvir uma informação uma única vez e, 3 meses depois, se alguém perguntasse, ele responderia prontamente sem sequer interromper seus passos lentos e pesados. Essa memória brilhante, somada a um amor inabalável pela justiça, fez dele o melhor detetive particular de toda a cidade. Para garantir que qualquer pessoa pudesse encontrá-lo, Don montou sua agência em um trecho arborizado, exatamente na fronteira entre as casas de tijolos do bairro e a floresta densa. Seu escritório era, na verdade, um grande toco de árvore oco. Do lado de fora, balançava uma placa escrita com sua própria letra, cuidadosa e devagar, que dizia: Don McPond, tartaruga detetive. Todos os animais são bem-vindos. 25 uvas por caso, proibido morder. O pagamento era estipulado em uvas por um motivo simples. Era sua comida favorita. E o valor de 25? Bom, era exatamente o número de uvas que ele conseguia comer em um único dia. Já a regra do proibido morder era uma adição recente, colocada ali logo depois que ele desmascarou a mentira de um lobo e acabou levando uma mordida no casco como recompensa. O casco, obviamente, o protegeu de qualquer ferimento, mas ainda assim pareceu extremamente prudente adicionar essa regrinha. E ser prudente, agir com sabedoria e cuidado, era a essência de Don McPond. Naquela tarde, o inverno havia dado uma trégua. O ar estava excepcionalmente quente. A neve da noite anterior já havia derretido, como um sonho esquecido ao amanhecer, deixando a terra úmida, morna e macia. O sol derramava um amarelo intenso pelo céu azul e sem nuvens, despertando a floresta. Pássaros voavam em zigue-zague, insetos zumbiam preguiçosos e coelhinhos saltitavam por entre os arbustos, despertando de suas sonecas. No conforto de seu toco de árvore, Don relaxava folheando uma enciclopédia pesada enquanto mastigava sementes de girassol. A paz de sua leitura, no entanto, foi interrompida pelo som de passos leves. Olá!" chamou uma voz muito suave. Don abaixou o livro lentamente e espiou pela borda da madeira. Lá embaixo, parada na terra úmida, estava uma pequena gatinha laranja, usando uma coleira da mesma cor. Como o escritório ficava no limite da cidade, ele atendia tanto animais selvagens quanto bichinhos de estimação, sempre com o mesmo respeito. "Bom dia", respondeu o detetive, com sua voz grave e calma. "Como posso ajudar?" A gatinha se apresentou como Tiger. Depois de olhar ao redor para ter certeza de que falava com o famoso detetive, ela perguntou se ele poderia aceitar um caso. "Um roubo", disse ela, soltando 23 uvas verdes, uma por uma, dentro da tigela de madeira do detetive. Faltavam 2 para o preço total, mas, para Don, aquilo já bastava. "O que roubaram?" Don perguntou, sentindo a empolgação de um novo mistério. "As joias da coroa? Pinturas inestimáveis? O medalhão de ouro da sua tataravó?" Tiger abaixou as orelhas. Seus grandes olhos redondos se encheram de uma tristeza profunda. "Pior", ela suspirou, balançando a ponta do rabo. "Alguém roubou o meu picolé." "Um picolé?" Don estreitou os olhos. Que tipo de vigarista cruel faria uma coisa dessas num dia tão quente? Tiger explicou que havia levado uma caixa térmica cheia de picolés para um piquenique com os amigos. Ela tinha guardado um muito especial, do sabor verde, só para ela. Mas na hora que foi pegá-lo, a caixa estava vazia. A investigação precisava começar imediatamente. "Mostre-me o caminho", disse Don, saindo devagar de dentro do toco. Ele parou apenas para virar sua longa e detalhada placa na porta, que agora dizia "Fechado, trabalhando num caso", ou "No banheiro, volte amanhã ou hoje à noite, ou em 5 minutos. Juntos, eles adentraram a floresta. Tiger, com toda a energia e ansiedade de uma gata, logo percebeu que caminhar no ritmo do detetive levaria o dia inteiro. Então, num salto ágil, ela subiu no casco esverdeado dele, deitando-se confortavelmente e apontando o caminho enquanto Don marchava sob o sol. Eles viraram à esquerda num grande carvalho, entraram no bairro, viraram à direita numa placa de pare e logo avistaram o quintal gramado onde o terrível crime havia ocorrido. "Foi bem ali", Tiger sussurrou, apontando com a pata. "Eu estava com o Leroy, o cachorro, o Bandit, o guaxinim, e o Obi, a coruja." Ela saltou do casco de Don e correu em direção ao grupo, que estava em círculo ao redor de uma velha caixa térmica vermelha. "Eu trouxe o detetive", a gatinha anunciou em alto e bom som. "Agora vamos descobrir qual de vocês roubou o meu picolé verde." O alvoroço foi imediato.
Os três começaram a falar ao mesmo tempo, atropelando as palavras na tentativa de se defender. Não fui eu, latiu Leroy o cachorro, lambendo o focinho nervoso. Eu nunca roubaria de uma amiga, chiou Bandit o guaxinim, ajeitando a pelagem. Eu nem sequer gosto de picolé verde, resmungou o Obi, a coruja cruzando as asas com desdém. Não se preocupem, a voz profunda e reconfortante de Don McPond ecoou, acalmando os ânimos. Apenas relaxem e deixem-me dar uma olhada. Os três suspeitos concordaram em silêncio e deram um passo para trás, observando enquanto a tartaruga se aproximava da cena do crime. Don esticou o pescoço e espiou dentro da caixa térmica. No fundo, flutuando em uma poça de gelo derretido, havia apenas palitos de madeira, todos completamente lambidos. Com extrema paciência, ele examinou um por um. Havia palitos manchados com um restinho de cauda vermelha, outros com marcas azuis e alguns amarelos, mas, de fato, nenhum palito verde. Após algumas perguntas curtas, ele também descobriu um detalhe crucial. Durante a tarde, Leroy, Bandit e Obi haviam ido sozinhos até a caixa térmica em momentos diferentes. O detetive analisou as pistas em sua mente brilhante, conectando os fatos invisíveis. Interessante, muito interessante, ele murmurou, semicerrando os olhos enquanto olhava para os três amigos. O silêncio pesou no quintal ensolarado, quebrado apenas pelo canto distante de um passarinho. Muito bem, Dão anunciou. Para resolver isso, eu preciso saber exatamente quais sabores vocês comeram. E para descobrir isso, precisarei examinar a língua de cada um de vocês. Tiger ofegou. Um teste de língua. O clima no quintal ficou eletrizante, denso de suspense, mas Don McPond continuou impassível. Ele virou-se lentamente e pediu que Bandit, o guaxinim, fosse o primeiro a passar pela inspeção. O guaxinim não hesitou. Com um dar de ombros confiante, Bandit deu um passo à frente. Eu só peguei os picolés azuis, ele disse com firmeza. Devem ser de framboesa azul, são os que eu mais gosto. Sem esperar por mais perguntas, Bandit abriu bem a boca e esticou a língua para fora. Don McPond se aproximou, apertando os olhos. Lá estava. A língua do guaxinim exibia um nítido, embora fraco, tom azulado. Muito bem, disse o detetive, balançando a cabeça devagar. A história de Bandit combinava perfeitamente com a evidência física. Sua vez, Leroy, chamou o detetive. O cachorro de orelhas longas e caídas abriu um sorriso enorme e desajeitado, abanando o rabo com força. Eu comi uns picolés amarelos, Leroy explicou, a voz animada e ofegante. Mas, para falar a verdade, eu não costumo lamber os picolés, sabe? Eu mastigo tudo de uma vez, é mais gostoso. O cachorro abriu a mandíbula e mostrou a língua. Ela estava da cor exata que a língua de um cachorro deveria estar, um vermelho escuro, saudável e, incrivelmente babada. Tudo certo, mas cuidado com a saliva, pediu Dom, dando um cuidadoso passo para trás para fugir dos respingos que voavam enquanto o cachorro ofegava. Agora, Obi, se não for incômodo, pediu a tartaruga. A coruja estufou as penas do peito, parecendo profundamente ofendida com a mera sugestão de ser revistada. Isso é um absurdo, eu já disse que não comi o picolé dela. Tiger cerrou os dentes. Então mostre a língua de uma vez, a gatinha desafiou. Obi hesitou por uma fração de segundo, os olhos grandes se movendo de um lado para o outro. Olha, eu comi um picolé amarelo e depois um azul, ele tentou se justificar, a voz subindo uma oitava. Eu nem gosto de coisa de limão. Com muita má vontade, a coruja abriu o bico e esticou a língua, sob a luz do sol. Um suspiro de choque rasgou o silêncio do quintal. Verde! Gritou Tiger, com os pelos das costas se arrepiando enquanto ela apontava freneticamente para a coruja. A língua dele é verde, é o ladrão, é o ladrão! Obi arregalou os olhos, tão surpreso quanto todos os outros. O quê? Não, eu não sou ladrão, eu juro! Mas Bandit balançou a cabeça com um sorriso de lado. Ah, não adianta negar. O guaxinim apontou. Você foi pego no flagra, de mãos atadas e com a língua verde. Uma confusão completa tomou conta do gramado. Tiger miava acusações enquanto Obi batia as asas freneticamente, levantando poeira e tentando, em vão, limpar o nome. Acalmem-se. Todos vocês fiquem calmos. A voz grave e inabalável de Don McPond cortou a gritaria como uma faca. Aos poucos os animais pararam de discutir e olharam para a tartaruga. O detetive ajustou a própria postura, firmando as patas na grama. O mistério, ele disse, pausando para garantir a atenção de todos, está oficialmente resolvido. Tiger deu um pulinho no lugar, os olhos brilhando. Todos seguraram a respiração, esperando o momento em que o detetive finalmente daria a sentença culpando a coruja mentirosa. Afinal, a língua verde era a prova cabal, certo? Mas o detetive tinha uma percepção muito além do óbvio.
Ele sabia que a verdade nem sempre é o que parece à primeira vista, mas sim como os olhos de cada um enxergam o mundo. Ignorando Obi completamente, Don McPond caminhou passo por passo até parar frente a frente com o cachorro sorridente. Ele ergueu uma garra curta e apontou. Lamente informar, começou o detetive suavemente, mas o verdadeiro comedor do picolé verde é você, Leroy. Todos engoliram em seco. O cachorro recuou, as orelhas despencando. O quê? Não fui eu! Eu nunca faria isso com a Tiger. Eu sei que não, Dom, tranquilizou a voz muito gentil. Você comeu o picolé verde, sim, mas não fez de propósito. Tiger piscou confusa. Peraí, como assim? E a língua verde do Obi? A tartaruga deu um pequeno sorriso sábio. Ah, o Obi falou a mais pura verdade. Ele comeu um picolé amarelo e, em seguida, um azul. Qualquer um que já tenha brincado com tintas sabe que quando misturamos o amarelo com o azul, o resultado é verde. Os sabores simplesmente se misturaram na boca dele. A coruja inocente. Mas eu também disse a verdade, choramingou o Leroy, sentando-se na grama. Eu juro que achei que tinha pegado picolés amarelos na caixa. Dom assentiu compreensivo. Eu sei que você achou, meu caro. O que acontece é que cães como você são, em sua grande maioria, daltônicos. O mundo que você vê é diferente do nosso. Coisas que nós enxergamos como vermelho brilhante ou verde forte, os cachorros enxergam apenas em tons de cinza ou amarelo. Quando você enfiou a cabeça naquela caixa térmica escura, Leroy, você viu o picolé verde da Tiger exatamente da mesma cor que os amarelos. A culpa atingiu o cachorro em cheio. Leroy cobriu o focinho com as duas patas dianteiras, morrendo de vergonha. Ah, me desculpa, Tiger, ele murmurou tristemente. Eu não queria comer o seu picolé especial. Foi tudo um acidente. A raiva da gatinha derreteu na mesma hora. Ah, está tudo bem, amigão. Tiger ronronou, aproximando-se e esfregando a cabeça no ombro do cachorro de forma carinhosa. Foi só um erro bobo. E, Obi, me desculpe por ter gritado com você. A coruja ajeitou as penas e relaxou as asas. Tudo bem. Considerando que a minha língua estava parecendo grama, eu até entendo a confusão. Com a paz restaurada e as amizades salvas, um clima leve e alegre voltou ao quintal. Ei, Bandit, o guaxinim disse de repente, animado com a resolução. Ainda temos muita comida. Vocês querem terminar o piquenique? Eu trouxe sanduíches, salgadinhos de queijo e algumas uvas fresquinhas. A última palavra pareceu flutuar magicamente pelo ar quente. Você disse uvas? Perguntou Don McPond, esticando o pescoço e passando a língua nos lábios escamosos. Tiger deu uma risada alta. Ele disse sim. Você quer se juntar a nós, Dom? E, abrindo um sorriso lento e satisfeito, o maior detetive da floresta aceitou o convite, sentando-se com seus novos amigos para aproveitar cada segundo daquela deliciosa tarde de inverno.